Oi, sejam bem-vindos ao módulo 4. Hoje nós vamos estudar propriedades físicas e químicas de estruturas. É um assunto muito importante e interessante. Então, nesse módulo 4, repetindo, vamos estudar propriedades físicas e químicas de estruturas orgânicas. Mas antes vamos ver que a gente estudou lá no módulo 03. Nós vimos que as ligações covalentes, elas eram formadas por compartilhamento de um par de elétrons e que elas, nos compostos orgânicos, elas podem ser de duas formas. Podem ser as ligações sigma e podem também ser as ligações π. Então, eu tenho dois tipos de ligação covalente nas estruturas orgânicas, a sigma e a π. A sigma formada com os orbitais hibridados e a π formada com o orbital p. Vimos que essas ligações covalentes, elas podiam ser apolares e polares. Apolares, quando elas se faziam união de átomos de eletronegatividades iguais. Polares, quando fazia união de átomos de eletronegatividades diferentes. Vimos também que as apolares, elas vão ter sempre um momento de dipolo nulo, né? Exatamente por não ter carga, né? Esse momento de dipolo vai ser nulo. A molécula polar tem esse momento de dipolo nulo. Na ocasião, nós estudamos os alcanos como moléculas apolares e vimos também que o trans, esse estereisômero, trans 1,2 dialoeteno, né? Em especial nós vimos com bromo, então foi o trans 1,2 dibromoeteno, ele, apesar de ter uma ligação covalente polar, ele é apolar, por conta da resultante do momento de dipolo ser nula. Então, vamos ver aqui, ó. Olha ele aqui. Então, se você vê a seta que indica o dipolo elétrico da ligação, ela vai ficar uma voltada para esse sentido e a outra para este sentido. Então, isso faz com que a resultante desses vetores dê zero. E aí, o momento de dipolo será nulo. Vimos também aqui nos alcanos. Os alcanos, eles são apolares, então o momento de dipolo já é nulo. Vimos também que as estruturas polares vão ter momento de dipolo diferente de zero, né? E dentro dessas estruturas, nós vimos que os haloalcanos, né, que são originado dos alcanos, quando você tira um hidrogênio e coloca um halogênio. Então, a entrada do halogênio na estrutura vai fazer com que a estrutura se torne polar, pelo fato do halogênio ser eletronegativo. Vimos também os aldeídos, né? Que a polaridade está aqui no grupo carbonila. Vimos as cetonas, polaridade também no grupo carbonila. E vimos que esse estereisômero, né, o 1,2 de brometeno, quando ele está lá com a disposição dos ligantes estão para o mesmo lado, esse estereisômero vai ser um estereisômero polar. Então, o estereisômero cis é polar, porque eu vou ter uma resultante aí do momento de dipolo diferente de zero, tá? Então, o momento de dipolo da molécula vai ser diferente de zero. Propriedades físicas. As propriedades físicas de uma molécula, elas estão ligadas diretamente com a estrutura. Se você tiver uma estrutura apolar, você vai ter uma propriedade física diferente de uma estrutura polar. Então, vamos ver aqui. Olha só,
Aqui eu tenho uma estrutura polar, que é o brometo de butila. Esse brometo de butila, ele vai ter propriedades físicas com certeza diferente do butano. Olha, eu vou mostrar aqui o butano para vocês, tá? Aqui o butano. Por quê? Porque esse butano aqui, ele é apolar. Então, a propriedade física dele vai ser diferente de uma estrutura polar. Tá? Então, por isso, a propriedade física está diretamente relacionada com a estrutura. Olha aqui o modelo molecular do brometo de butila. Olha, aqui você tem o hexano, uma estrutura apolar. E aqui você tem o ácido hexanoico, que é uma estrutura polar, porque você tem aqui, ó, polaridade na molécula nessa região e polaridade na molécula nessa região. Essa estrutura aqui, ela é de um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem um grupo funcional carboxila, ó, que estou mostrando aqui com a setinha, que é o COOH. Ele é formado pela carbonila e pela hidroxila. Então, a carbonila, junto com a hidroxila, forma a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então, você vê uma diferença enorme aqui no ponto de ebulição, apesar de ambos serem feitos com 6 carbono. Só que aqui é o hexano, uma estrutura apolar, e aqui é o ácido hexanoico, uma estrutura polar. Então, olha a diferença. Aqui tu tem 69 graus e aqui já tem 200. Vamos voltar aqui. Aqui tu tem 69 graus e aqui tu tem 205 graus. Então, uma diferença bastante grande. Então, forças intermoleculares e propriedades físicas. Nós vamos ver a primeira força intermolecular, que é a interação de polo-dipolo. Então, é uma interação entre duas moléculas polares. Então, você vai pegar o dipolo de uma molécula e vai juntar com o dipolo de outra molécula, sempre botando o positivo junto do negativo. Lembra da atração eletrostática. Olha só aqui, no cloreto de metila ou clorometano. Você tem aqui, ó, o centro de maior densidade eletrônica com carga parcial negativa, próximo do centro de menor densidade eletrônica que tem carga positiva. Então, você fica o negativo junto do positivo. E dessa forma, eu vou juntando as moléculas, tá? Sempre botando as cargas de sinais contrários próximas uma das outras. Aqui é no modelo molecular. Então, assim, eu vou interagir uma molécula polar com outra, pela interação de polo-dipolo. A molécula fica próxima uma da outra e sempre o polo negativo junto do polo positivo. Aí, para moléculas apolares, tem as forças de Van der Waals, conhecida como dispersão de Londo. Como elas são apolares, o dipolo é chamado de dipolo induzido, tá? Essas forças intermoleculares de dispersão de Londo, elas são mais fortes quando a superfície de uma molécula está próxima da superfície de outra molécula. Ela é uma interação de superfície. Então, vê bem, se tu tiver ramificação, essa interação já não vai ficar boa. E aí o teu ponto de ebulição vai diminuir, porque essa força intermolecular já vai ser menor. Então, olha só, vamos ver aqui o caso do propano. O propano, você vai conseguir juntar a superfície de uma molécula a outra. Mas, se você começar a formar isômero, a partir do butano, eu começo a ter isômeros, né? Aí, aqueles isômeros que tiverem ramificações terão menor ponto de ebulição. Por quê?
porque essa força intermolecular de dispersão de London vai ser menor. Vamos ver aqui os isômeros do C5H12, que é um alcano, né? Veja que a fórmula dele é CN, aqui é 5, H2N mais 2, que é 2 vezes 5, 10 mais 2, 12. Então, CnH2n mais 2 é a fórmula geral de um alcano. Olha só, onde será mais forte a dispersão de London? A gente já viu, né? Naquele isômero que não tiver ramificação. Então, neste aqui, que é o pentano. Depois, no 2-metilbutano, essa força de dispersão de London já vai diminuir. E por último, ela vai ficar bem menor, porque aqui eu já vou ter duas ramificações, que é o 2,2-dimetilpropano. Agora, a ligação hidrogênio. A ligação hidrogênio, ela é uma força intermolecular que ela é tipo um caso especial da interação dipolo-dipolo, porque ela é um dipolo-dipolo, só que ela é feita entre estruturas que têm oxigênio ligado a hidrogênio, como o álcool. É feito também em estruturas onde você tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio, como nas aminas, né? E quando você tem também hidrogênio conectado no flúor. Então, aí, nessas situações, a tua estrutura vai ter uma ligação dipolo-dipolo chamada de ligação hidrogênio. Então, olha só. Você tem aqui, ó, uma molécula da água. Ó, tá aqui água, água e água. E elas estão unidas pela ligação hidrogênio. Olha aqui, o pontilhado é a ligação hidrogênio. Então, você tem aqui entre o oxigênio, maior densidade eletrônica, com hidrogênio, menor densidade eletrônica. Aqui, de novo, oxigênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. Então, sempre eu vou juntar a parte negativa com a parte positiva. Quem é a parte negativa? É lá onde está o átomo eletronegativo, que é onde eu tenho maior densidade eletrônica. Olha essa aqui que eu circulei, né? Eu peguei uma molécula de água, tá? Circulei esta molécula e agora eu vou ver quantas ligações de hidrogênio eu sou capaz de formar a partir dessa molécula. Lembra? Sempre maior densidade eletrônica conectada na menor densidade eletrônica. Então, vai ficar o negativo no positivo. Então, olha só aqui, a primeira ligação hidrogênio. Eu fiz como? Eu fiz a conexão da menor densidade eletrônica, aqui parcial positivo, com o oxigênio, maior densidade eletrônica. Então, fiz a primeira ligação hidrogênio. Olha a segunda aqui, de novo, o hidrogênio com o oxigênio da outra molécula. Terceira, o par de elétrons não ligantes com o hidrogênio de uma terceira molécula. A quarta, o outro par de elétrons não ligante com o hidrogênio de uma quarta molécula. Então, você vê por esse desenho aí que eu fiz 4 ligações de hidrogênio. Então, cada molécula de água é capaz de formar 4 ligações de hidrogênio. Uma com cada hidrogênio e as outras 2 com os pares de elétrons não ligantes. Olha aqui essa molécula de álcool. Circulei aqui. Vamos ver quantas ligações de hidrogênio ela é capaz de fazer. Ó, vai sair uma daqui, uma daqui, uma daqui. 3. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem a primeira, que é do par de elétrons com hidrogênio de uma outra molécula. Você tem aqui a segunda, que é o par de elétrons com hidrogênio de uma segunda molécula. E aqui você tem a terceira,
que é do hidrogênio com oxigênio de uma terceira molécula. Tá? Influência da ligação hidrogênio no ponto de ebulição. Como ela é uma força de interação de polo muito forte, todas as estruturas que tiverem ligação hidrogênio vão apresentar alto ponto de ebulição. E quanto mais ligação hidrogênio eu tiver, maior vai ser esse ponto de ebulição. Então, olha só, nós vamos ver agora os isômeros das aminas alifáticas, C3H9N. Então, por que eu escolhi a amina? Para mostrar para você uma ligação hidrogênio que vai acontecer entre nitrogênio e hidrogênio. Tá? Então, você tem aí o nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, vai ter ligação hidrogênio. E não esqueça do par de elétrons não ligante do nitrogênio. Ele também vai formar ligação hidrogênio. Vamos ver aqui, ó. A primeira. Você pode até fazer como tarefa essas ligações hidrogênios depois aí. Olha só, você vai ter uma, vai sair daqui, aqui você vai sair duas, né? Uma de cada hidrogênio. Então, você vai ter 3 ligações hidrogênio. Então, com certeza vai ter maior ponto de ebulição. Aí você vem para a amina secundária. Você agora vai ter 2 ligações, uma vai sair daqui e a outra daqui. Essa estrutura, essa aqui, ó, é a propan-1-amina, propan porque tem 3 carbonos e o grupo amina está na posição 1. Aqui já é a N-metil-etan-1-amina. Tá? Tem um metil bem aqui, ó. Etan-1-amina. É uma amina secundária e tu tem 2 ligações hidrogênio. Uma sai daqui e a outra daqui. Finalmente, na amina terciária, tu não vai ter ligação hidrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio aqui, ele não está conectado a hidrogênio. Então, não forma ligação hidrogênio. Então, ela vai ter o quê? Menor ponto de ebulição. É a NN-trimetilamina. Ela vai ter aqui menor ponto de ebulição. Então, maior ponto de ebulição, 3 ligações hidrogênio. Ponto de ebulição intermediário aqui, 2 ligações hidrogênio. E aqui o menor ponto de ebulição, porque não forma ligação hidrogênio. Prosseguindo, nós vamos ver aqui o álcool isopropílico, né? Pode ser também o propan-2-ol. Esse aqui é um álcool que apresenta um ponto de ebulição de 82,5. Agora, eu vou pegar os 3 carbonos e vou jogar hidroxila. Ficou o propano-triol, que é conhecido como glicerol ou glicerina. Olha para quanto foi o ponto de ebulição. 290 graus centígrados. E aqui eu tenho também o ciclohexanol, com um ponto de ebulição de 161,5. É esperado, né, que apesar de ele ter uma hidroxila, ele tenha um ponto de ebulição maior que do álcool isopropílico, porque ele tem uma quantidade de carbono maior. Aqui nós temos os pontos de ebulição dos isômeros do C5H12, que já foi visto ainda há pouco. Então, você vai ter uma força de dispersão de London aí forte, e o ponto de ebulição dele deu 36,5. Quando você vai para o isopentano, que é o 2-metilbutano, ele baixa para 27,9, por conta da ramificação. E aqui, quando você tem 2 ramificações, que é o neopentano, que é o 2,2-dimetilpropano, ele vai para 9,5. Que você vai ter uma pequena interação de superfície. Relação entre força intermolecular e solubilidade. O que é que a gente vai reparar aí? A gente vai ter forças intermoleculares para as moléculas apolares, que é a dispersão de London.
vamos ter para as moléculas polares, dipolo e ligação hidrogênio. Ok. Se eu for ver a solubilidade, eu vou botar misturar duas substâncias. Para essas substâncias serem solúveis uma na outra, né, o que é que eu tenho que ter? A mesma força intermolecular nas duas substâncias. Então, se eu tiver água com álcool, ligação hidrogênio na água, ligação hidrogênio no álcool, vai se misturar. Se eu tiver gasolina, que é mistura de alcanos, é apolar, não vai misturar com a água, que é polar, tá? Então, é assim que vai acontecer. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho a água, né? Ligação hidrogênio, a força intermolecular. Aqui eu tenho o tetacloreto de carbono, nós já vimos que ele, apesar de ter ligação covalente polar, ele é o quê? Apolar. Então, eu vou misturar o tetacloreto de carbono com a água? Nunca. Por quê? A força intermolecular do tetacloreto de carbono é dispersão de London e da água é ligação hidrogênio. Então, não vai ser, vai ser insolúvel em água. E aqui o metanol, ligação hidrogênio, o mesmo da água. Então, ele vai ser o quê? Solúvel em água. Compostos anfipáticos, o que é isso? São compostos orgânicos que eles têm geralmente cadeias longas e você vai ter uma parte que é apolar e uma parte que é polar. Então, vamos ver aqui, ó. Ele tem regiões polares e região apolar. Vamos ver aqui. Olha esse caso. Tem um álcool aí de cadeia longa. Essa parte aqui é apolar, porque é só carbono e hidrogênio. E esta aqui, da ponta, onde eu tenho a hidroxila, é polar. O que vai acontecer? Essa parte polar, ela vai ter afinidade pela água. Então, eu digo que a parte, ela é hidrofílica e polar, tem afinidade pela água. Esta parte aqui é hidrofóbica e apolar. Então, não tem afinidade pela água. Então, repetindo, aqui você tem a região polar da tua molécula. Essa região polar é chamada de parte hidrofílica, porque vai ter afinidade pela água. É uma parte polar. Aqui, ó, é a parte hidrofóbica, é a parte apolar, porque não vai ter afinidade pela água. Então, a gente viu aqui que a parte hidrofílica tem afinidade com a água e a parte hidrofóbica não tem afinidade com a água. Prosseguindo, as propriedades químicas. Essas propriedades químicas elas estão relacionadas com a estrutura também. E dependendo da estrutura que você tiver, essa tua molécula vai poder sofrer transformação química. Então, por exemplo, se você tiver uma molécula apolar, ela vai sofrer um tipo de transformação. Se a tua molécula for polar, ela vai sofrer outro tipo de transformação. Então, vamos ver aqui, ó. As propriedades químicas estão relacionadas com as estruturas e suas transformações químicas. Olha só, aqui nós temos o etano e o propano, apolar. Então, como essas moléculas são apolares, elas vão sofrer transformações químicas por um mecanismo denominado de mecanismo via radical livre. Então, todo alcano, como ele é apolar, ele vai sofrer transformação química por um mecanismo via radical livre, porque ele é apolar. Se você tiver estruturas polares, que a gente pode chamar de substrato, o que é substrato na química orgânica? É aquela molécula que vai ser submetida a uma transformação. Então, aqui, olha, eu tenho esse substrato, um cloropropano. A transformação química dele, como ele é polar, vai ser através de um mecanismo polar.
Que tipo de transformação eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa parte aqui de alta densidade eletrônica e substituir por outra de alta densidade eletrônica. Eu posso tirar o cloro daí e botar uma hidroxila, porque o oxigênio também tem alta densidade eletrônica, que nem o cloro. Então, com isso, eu faço uma substituição. Então, esses haloalcanos, que no caso aqui a gente está com cloropropano, eles podem sofrer mecanismo de substituição. Essa região de alta densidade eletrônica na química orgânica a gente chama de nucleófilo. Então, eu digo que eu estou substituindo um nucleófilo por outro nucleófilo. E aí, você vai ter um mecanismo de substituição nucleofílica. Agora, esse aqui nós já aprendemos, né, que toda vez que você tem carbono ligado a carbono e você tem ligação π, você sofre adição eletrofílica. E quando você tem carbono ligado a oxigênio através de ligação π, você tem adição nucleofílica. Então, vamos ver, ó. Substituição nucleofílica, porque eu vou tirar esse átomo de alta densidade eletrônica e substituir por outro de alta densidade eletrônica. Então, onde eu estou tirando um nucleófilo e substituindo por outro nucleófilo. Aqui, ó, carbono-carbono, ligação π, adição eletrofílica. E aqui, carbono-oxigênio, tá? Então, tem ligação π aqui entre carbono e oxigênio, então, adição nucleofílica. Olha aqui como é essa reação de substituição. Vou substituir alta densidade eletrônica, é o bromo, vou tirar esse nucleófilo e vou substituir por esse de alta densidade eletrônica, que também é um nucleófilo. Então, eu faço a substituição. Saio de um haloalcano para um álcool. Esses haloalcanos, eles podem sofrer também um tipo de reação chamada de eliminação, que é aquela reação que, como o próprio nome está dizendo, eu vou eliminar átomos e grupos de átomos do substrato. Então, aqui eu pego um composto de alta densidade eletrônica, aqui, que é o anidroxila, é um nucleófilo. Ele vai tirar esse hidrogênio, que é ionizável, vai deslocar esse par de elétrons para cá e liberar o bromo. Tá? Então, é uma reação de eliminação. E o resultado é um alceno. O que é que você tem que aprender na química orgânica? Que os haloalcanos também sofrem reação de eliminação. Então, os haloalcanos podem sofrer reação de substituição e de eliminação. Com isso, a gente termina a nossa aula, tá? Produção de áudio e vídeo, tivemos o Janilson Pequeno. Design e conteúdo, eu. Módulo 05, nós vamos estudar conformações moleculares em alcanos e ciclocanos. Não perca. Agradecimentos à Universidade do Estado do Amapá. Agradeço a atenção de todos. Foi muito bom esse momento e estaremos juntos no módulo 5.